Olá, galera que está estudando para a Unespar. Vamos fazer uma revisão aí também sobre os autores da sociologia. Então, caiu na Unespar 2017 para 2018, questão 51, sobre Augusto Comte. Então, a obra de Augusto Comte, um dos primeiros pensadores da área da sociologia, apresentava como característica qual das alternativas a seguir. A letra A diz assim, que a religião deveria permanecer como base para a organização das sociedades e que a ciência não deveria intervir nas relações sociais. Não. A primeira questão, a letra A está errada, porque a religião, agora no período moderno, ela não deve ser mais a base para a organização das sociedades. Isso não pode mais acontecer, né? Você sabe que Augusto Comte ele vai viver nessa transição do período medieval para o período moderno, ok? Ele vai ser um autor que vai elevar, né, de forma significativa a ciência. Inclusive, ele vai falar sobre os estados, né? Existe o primeiro estado, que é o estado teológico, o segundo metafísico e, por fim, o estado positivo, onde a ciência ela seria o caminho para as explicações sociais, beleza? A letra B, que o sistema capitalista representava um retrocesso para a organização da sociedade. O Augusto Comte ele não vai ser um crítico ferrenho sobre o sistema capitalista, né? Na verdade, ele vai tentar olhar para esse sistema e vai tentar criar formas, né? Meios, mecanismos para que ele possa se manter, possa se aperfeiçoar, beleza? A letra C diz assim, que a sociologia se prestaria enquanto ciência a propor soluções para resolver a crise social da transição do sistema feudal para o sistema capitalista. A letra C é a questão correta, porque para Augusto Comte a sociologia ela não seria apenas uma ciência que serviria para a reflexão da realidade social, mas também ela iria propor soluções para a crise social que está acontecendo. Porque você sabe que nessa transição do sistema feudal para o sistema capitalista, houve uma reviravolta, né? Houve uma quebra de paradigma, as pessoas começavam a querer entender o que estava acontecendo, né? Novos atores sociais começaram a surgir, como o burguês, o proletariado, as cidades, as fábricas, tipo as indústrias, novas tecnologias, novas invenções. Então, a sociologia ela ia ser uma ciência utilizada para compreender essa nova realidade, mas também ela poderia ser utilizada para que sociólogos, né, cientistas, né, pudessem propor soluções para possíveis problemas sociais que estavam acontecendo nesse período de transição. Beleza, galera? Então, a letra C aí, ó, ela é a questão certa. Letra D, que a crise social da época era fruto do controle das relações sociais estabelecido pelos governos democráticos. Havia, na verdade, uma transição, né, do governo absolutista para um possível governo democrático, né, especificamente lá na Revolução Francesa. Né. Letra E, que a sociedade não depende de valores de morais, sejam oriundos da tradição ou da ciência para se organizar. É pelo contrário, né, gente? Na visão do Augusto Comte aí, os valores morais, eles são determinantes na construção social, beleza? A sociedade, com certeza, ela é um reflexo da cultura, dos valores éticos e morais que há naquela. Vamos lá, galera, agora vamos resolver uma questão sobre Durkheim. Inclusive caiu no último vestibular da Unespar, de 2018 para 2019, questão 37. Para que agora, né, mudou um pouco o perfil da prova da Unespar. Agora é separado por eixos temáticos, né? E aí caiu no eixo de Ciências Humanas e Suas Tecnologias uma questão de Émile Durkheim, que diz assim, na produção sociológica do francês Émile Durkheim, o que são fatos sociais? São maneiras coletivas, repare que são coletivas, não individuais. Fatos sociais são maneiras coletivas de agir, de pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo. Essa é a primeira característica do fato social, ele é exterior. E exerce uma pressão ou coerção, ainda que não se perceba sobre a sua consciência. Essa aqui é a segunda característica do fato social.
né? Ele é coercitivo. Também apresenta uma característica de serem gerais na extensão de uma sociedade, na medida em que são comuns à maioria dos indivíduos. Essa é a terceira característica, a generalidade. Então, todo fato social ele vai ser exterior, ele vai ser coercitivo e ele vai ser geral também. Durkheim considera que os fatos sociais não se confundem com as manifestações das consciências individuais. Eles são uma realidade sui generis, uma realidade peculiar. Então, para Durkheim, o todo ele está acima das partes. Isso quer dizer que a coletividade ela é muito mais forte, ela é muito mais coesa, ela está acima de qualquer indivíduo. Então, o que a sociedade ela propõe, ou na verdade impõe, o indivíduo ele deve apenas obedecer, ok? Isso seria o fato social. Então, considerando o pensamento sociológico de Durkheim e com base na assertiva acima, assinale então a alternativa correta. Então, vamos lá para a letra A. Os fatos sociais se configuram como ideias ou tipos ideais. Gente, essa aqui seria mais para o Max Weber, né? Max Weber ele vai tentar estudar a ação social, mas para ele tentar entender isso, ele vai criar tipos ideais. É como se fossem modelos mentais, né? Modelos teóricos, para que ele pudesse compreender mais sobre a ação dos indivíduos. Letra B. Os fatos sociais se definem como coisas. Gente, essa primeira proposição aqui está correta, sim, né? Para o Emile Durkheim, para que quando um sociólogo ele vai estudar um objeto de estudo, como por exemplo o casamento, ou então sobre o trabalho, ele possa abrir mão dos seus valores pessoais, tentar renunciar àquilo que ele sabe como verdade e entender aquele objeto de estudo de uma forma, tentar, né, entender aquele objeto de estudo de forma impessoal. Ok? Então a coisa aqui é ele tentar compreender algum assunto, alguma temática, não colocando o seu juízo de valores, beleza? Então essa primeira parte está certa. Fatos sociais se definem como coisas e objetos que advêm da mente humana, mais precisamente da ideia de que o indivíduo formula da realidade. Ó, gente, aqui é o contrário, né? É a coletividade, é a sociedade que condiciona, né, que determina o indivíduo. Os fatos sociais são coisas, sim, e por isso podem se definir a partir da consciência do indivíduo. Não, gente, é a partir da coletividade, tá? A partir da consciência moral. Letra D. Os fatos sociais se caracterizam como coisas, sim, e por isso devem atender às características de generalidade, correto, de externalidade ou exterioridade, correto, e de coercitividade, também correto. Então, a resposta vai ser a letra D. O fato social é o método utilizado por Durkheim para explicar os fenômenos sociais que quase sempre... Não, esse aqui deixou a questão errada, tá? Vamos lá para a questão da Unespar, questão 52, foi vestibular de 2017 para 2018. Diz assim: o casamento, as relações de trabalho e as formas de educar as crianças são exemplos de fenômenos sociais que podem ser estudados como objeto da sociologia, o que denominou de fatos sociais. Então a gente acabou de discutir sobre esse assunto, né? Então eu posso dizer que o casamento ele é exterior, geral e coercitivo? É sim, né? O casamento independe das vontades individuais. Ele é um elemento tipo cultural comum em praticamente em toda a sociedade e em determinadas situações ele também é coercitivo, tá? A mesma coisa as relações de trabalho e também a forma de educar. E isso, gente, na visão de Emile Durkheim, beleza? Os fatos sociais, segundo Durkheim, são gerais em uma sociedade, sim, ultrapassam gerações e coagem, é coercitivo, e coagem os membros da sociedade a um determinado comportamento. Correto, gente. Essa é a letra A, beleza? Não há o que se discutir. Vamos agora para mais uma questão, mas caindo um outro sociólogo,
que com certeza pode vir na sua prova, tá? Nesse ano, beleza? Questão da Unespar caiu em 2015 para 2016, questão 40. Diz assim: ainda de acordo com a discussão de dominação, no sentido weberiano, assinale a alternativa correta, para tanto considere o que é, no expediente de Max Weber, o conceito de dominação carismática. Então, gente, no conceito, né, na visão de Max Weber, que é um sociólogo alemão, que propõe uma metodologia bem diferenciada de Karl Marx e também de Emil Durkheim, Max Weber ele também discute sobre dominação. Ele fala que existem três tipos: a dominação legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. A letra A fala o seguinte, que a dominação carismática seria uma dominação que é legitimada pelos costumes. Na verdade, a letra A está falando sobre a dominação tradicional, beleza? A dominação tradicional ela é legitimada pelos costumes e pelas tradições de uma cultura. A letra B é a dominação que se fundamenta a partir das tradições, dos valores e da vida cotidiana. Gente, essa letra B também está falando sobre o tipo de dominação tradicional. Letra C. A dominação carismática é uma dominação que é legitimada pelo fundamento da legalidade. Esse tipo de dominação da letra C é a dominação legal. Na visão de Max Weber, a dominação legal é quando um povo, um grupo de pessoas, ela aceita a dominação de um líder ou de um grupo por meio de uma ação legal, beleza? Letra D. Dominação que se legitima pela figura da autoridade, que pode ser pessoal, heróica, religiosa, mas que quase sempre orienta-se no sentido de afeição. Gente, essa é a questão correta, a letra D, beleza? A dominação carismática, ela é isso, exatamente o que diz aqui a letra D, né? É um tipo de dominação que se legitima pela figura de uma autoridade. E ela pode ser pessoal, ela pode ser heróica, pode ser até religiosa, mas quase sempre orienta-se no sentido de afeição. As pessoas, elas se identificam, né? Elas aceitam a dominação daquele líder, né, religioso ou daquela pessoa que se diz herói pelo carisma que ela tem, beleza? Também chamado de dom da graça. A letra E fala que uma dominação de caráter político, mas que tem base na legalidade, na racionalidade. Mas essa letra D aqui, ele tenta misturar, tenta confundir você, ele fala nada com nada, tá bom? Vamos para a próxima questão, 39. Ao analisar o Estado alemão, Weber afirma que o verdadeiro poder estatal está nas mãos da burocracia militar e civil. Portanto, para ele, o Estado é uma relação de homens dominando homens. Olha que conceito interessante. Para Weber, o Estado é isso, né? O Estado é uma relação de homens dominando homens, mediante a violência. E essa violência aqui, ela é considerada legítima, né? Ela é permitida, beleza? E uma associação compulsória que organiza a dominação. Para que esta relação exista, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade do que detém o poder. Muito legal mesmo esse conceito aqui, ó, de Max Weber sobre a dominação. Desse modo, segundo Max Weber, existem aí três dominações, ó, que são legítimas. A gente acabou de falar na questão passada. De acordo com a assertiva acima apresentada, bem como os conhecimentos em torno da sociologia weberiana, a alternativa correta, isto é, as três dominações legítimas consideradas por Max Weber. Então você sabe que seria a letra C. Existem três tipos de dominação: a tradicional, a carismática e a legal. Beleza? Não esqueça também que Max Weber ele fala que o Estado ele exerce o monopólio legítimo da força, né? É permitido, é legítimo a ação violenta do Estado sobre os indivíduos, para que esse Estado, né, que detém esse poder, né, de usar a violência, ele possa aí também legitimar a sua dominação sobre os seus subordinados. Em 2015,
questão 31, caiu uma questão sobre Karl Marx. E fala assim: sobre o filósofo Karl Marx, é correto afirmar que, assertiva número 1, trata-se de um pensador político que buscou transformar a realidade a partir da luta de classes. Bem, para este pensador, também posso considerar ele não só filósofo, mas ele foi um economista, foi um historiador, mas também ele é utilizado em sociologia. Karl Marx ele considera que durante a história, durante o período histórico, houve sempre uma luta de classes. Por exemplo, no período antigo havia o opressor e o oprimido, havia o senhor de escravo e o escravo. Na Idade Média, por exemplo, havia o senhor feudal e o servo. E, segundo o Karl Marx, também no período moderno havia um antagonismo de classes, um antagonismo de forças. Havia o burguês, que é o dono dos meios de produção, dos modos de produção, e havia o proletariado, que não tinha mais os meios e os modos de produção, ele tinha apenas a sua força de trabalho. Sempre havia essa luta de classes. Havia lá no período antigo a revolta dos escravos. Na Idade Média havia a revolta dos camponeses. E também, no período moderno, havia as greves do proletariado. E aí, nesse período moderno, o Marx ele tentou colocar um caminho para esse proletariado. Ele falou que seria um tal do socialismo, onde esse proletariado implantava uma ditadura, que ele chamava de ditadura do proletariado. Nesse período aí, o socialismo seria uma fase de transição, onde o proletariado assumia o poder, tirava o burguês lá do topo, dono dos meios de produção, e aí depois ele implantava o comunismo, onde não haveria mais Estado, haveria uma distribuição igualitária entre as pessoas e assim vai, tá ok? A assertiva número 2. Um pensador político de influência hegeliana que defendeu a conciliação das classes em detrimento da paz social. Gente, essa segunda questão está totalmente errada. Não havia essa conciliação entre as classes, não. Havia um antagonismo, uma luta de classes. O burguês querendo sempre defender os seus interesses, segundo Karl Marx, e o proletariado tentando sair dessa condição miserável e de exploração, e aí tentando tirar o burguês do seu pedestal, beleza? Vamos lá, sobre o filósofo Karl Marx, é correto afirmar que, assertiva número 3, escreveu em parceria com Feuerbach a obra O Manifesto do Partido Comunista. Essa questão também está errada, beleza? Porque na verdade, Marx ele escreveu junto com Friedrich Engels. Então aqui você tinha que saber quem foi aí o cara que escreveu o Manifesto do Partido Comunista junto com Karl Marx, beleza? Então a resposta aí é a letra A. Vamos agora falar sobre o Pierre Bourdieu, beleza? O último autor aí dessa primeira parte dos autores da sociologia. Caiu em 2015 para 2016, questão 43. Bourdieu é um pensador francês. Ele diz que o Estado tem uma lógica própria de reprodução e que por isso exerce domínio e controle dos indivíduos de forma violenta, física e também simbólica. Gente, vocês podem se lembrar um pouco das ideias de Max Weber. Vocês se lembram lá que ainda nessa videoaula, Weber ele considera que o Estado ele tem o monopólio da força legítima. E aí o Bourdieu ele chega a dialogar, chega até a concordar um pouco com as ideias de Max Weber. Continuando, nas palavras de Bourdieu, citando Thomas Bernard, o Estado me fez entrar nele obrigatoriamente, como fez com todos os outros, e me tornou dócil em relação a ele. O Estado e fez de mim um homem estatizado, um homem regulamentado e também um homem registrado. Gente, é bem interessante porque Bourdieu ele vai ser um autor que ele vai ser muito influenciado tanto pelo Durkheim quanto pelo
pelo Max Weber e até pelo Karl Marx. Você vê um pouco aqui, de Max Weber. Aqui, nesse fragmento de texto, você vê um pouco das ideias de Emile Durkheim, porque, na verdade, o indivíduo ele apenas obedece aquilo que a sociedade impõe a ele. Então vamos ver as alternativas. De acordo com a assertiva apresentada acima, assinale B para verdadeiro, F para falso. Então, a primeira assertiva. O Estado, segundo Bourdieu, opera a partir de uma lógica de dominação violenta e simbolicamente. Gente, essa assertiva está correta, até por questão de interpretação. Aqui ele fala, aqui ele dá uma dica, né? Então, Bourdieu diz que o Estado tem uma lógica própria de reprodução e que por isso exerce um domínio e controle dos indivíduos de forma violenta, física e simbolicamente. Beleza? Segunda assertiva. O Estado, por meio da escola, faz de todos os indivíduos criaturas estatizadas. Essa assertiva também está correta. Repare que Bourdieu ele também concorda um pouco com as ideias de Emile Durkheim. Que Durkheim ele considera que os fatos sociais, a consciência coletiva, todo e qualquer comportamento imposto pela sociedade, né, uma forma que esse indivíduo ele vai internalizar essa consciência coletiva é por meio da escola. E Bourdieu também ele considera isso. Bourdieu considera que os indivíduos eles se tornam civilizados, eles se tornam parte desse Estado por causa também, né, dessa instituição de ensino, beleza? Chamada escola. Tranquilo? Ele fala assim, o Estado me fez entrar nele obrigatoriamente. Como isso acontece? Principalmente pela escola, que é um processo de socialização muito significativo. O Estado me fez entrar nele obrigatoriamente, como fez com todos os outros, e me tornou dócil em relação a ele. Então, eu aceito o Estado como um ente que, né, administra, né, a minha vida e também domina sobre as minhas vontades individuais. Olha só, ele diz assim, né, Bourdieu, e fez de mim um homem estatizado, um homem regulamentado e registrado. Então a escola tem esse papel muito importante de deixar esse indivíduo dócil, né, para que ele possa aceitar essa dominação imposta pelo Estado. Beleza? Assertiva terceira. O Estado, segundo Bourdieu, estatiza pessoas. Correto. Como diz também o enunciado. Mas isso não pode ocorrer pela via da escola, enquanto atividade de reprodução social. Não, gente, essa assertiva está errada. Na verdade, a escola ela ajuda, como eu já falei, né, no processo de socialização, e também ela é um lugar de reprodução das desigualdades sociais, beleza? Segundo Pierre Bourdieu. Vamos para a quarta assertiva. O Estado ele é o detentor da violência física legalmente, correto? E também, ainda segundo Bourdieu, detentor da violência simbólica. Repara que essa quarta assertiva ela corrobora com a primeira, elas são complementares, beleza? Vamos para a última questão. O Estado, de acordo com Bourdieu, estatiza pessoas, correto? Mas isso acontece, dentre outras coisas, graças ao poder da reprodução da escola. Com certeza, gente, tá? Na verdade, é um complemento também das outras assertivas que falam sobre essa mesma lógica. Tranquilo? Então, a questão correta é a letra A.